Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o artigo de opinião. Agora eu vou falar um pouquinho mais de estrutura e depois trazer outro exemplo para vocês, porque é importante vocês terem diferentes tipos de artigo de opinião para saber como fazer o de vocês. Então, sempre que nós vamos começar um texto, a parte mais difícil parece ser justamente como eu começo, né? Como é que eu faço uma introdução? Então, vamos falar sobre ela, lembrando que isso são orientações que, se fosse um texto dissertativo argumentativo, deveriam ser seguidas à risca, mas num artigo de opinião, vocês podem dar uma fugidinha se precisar. Não é o ideal, porque isso ajuda a montar um texto, é mais fácil montar um texto seguindo as regras, mas se vocês quiserem, vocês podem e não vai ter desconto de nota por isso, porque o artigo de opinião dá essa liberdade. Então, a introdução costuma ser o primeiro parágrafo do seu texto, ela pode ser um pouquinho mais longa do que isso no artigo de opinião, pode ter 2 parágrafos de introdução, se vocês estiverem fazendo um artigo de opinião de várias páginas. Se vocês estiverem fazendo um artigo de opinião curto, né, de 15 linhas, 20 linhas, aí vocês não podem usar mais do que um parágrafo com introdução, porque a maior parte do seu artigo de opinião tem que ser na argumentação. E o que tem que aparecer nessa introdução? Né? A apresentação do tema. Por quê? Vocês têm que imaginar que o seu leitor não sabe nada sobre o tema. Lembram lá quando eu mostrei aquele da orca? O autor, ele explicou o evento para a gente, porque a gente não sabia nada sobre aquilo. Então, vocês também sempre têm que partir desse pressuposto. A pessoa que vai ler não sabe nada, eu preciso apresentar o tema para ela. Não é para explicar o conceito, vou falar de poluição, vou explicar como é que... Não é para explicar muito, porque o seu texto vai ser mais curto do que aquele que nós vimos que tinham 3 páginas, né? O seu texto curtinho precisa ter uma introdução também curta, mas eu preciso pelo menos entender do que você está falando. Então, você pode contextualizar, você pode, de repente, até fazer uma citação na sua introdução, falar, segundo os especialistas, os animais sofrem em cativeiro, e aí você já traz algum dado. Então, você já começa fazendo uma citação. Isso é possível também. A apresentação da tese, né, é já deixar claro qual é o seu ponto de vista. Não vou falar só que existem animais em cativeiro, por exemplo, mas eu vou falar que isso prejudica esses animais e que deveria ser combatido. Então, já deixei claro o meu ponto de vista. Isso que é tese, né? A tese é qual é o seu ponto de vista. O tema é maior. O tema, por exemplo, é bem-estar animal. E meu posicionamento é que o bem-estar animal depende dele estar em liberdade ou não. Então, isso é a tese, é o posicionamento. Então, isso já me indica o que é que eu vou encontrar no seu argumento. Se eu já souber de cara qual é o seu posicionamento, eu já sei que os seus argumentos vão confirmar isso. Então, vamos falar dos argumentos, né, que é a parte mais importante e talvez mais complicadinha de fazer no seu texto argumentativo. Ela pode ter 1, 2 ou 3 parágrafos. Se você estiver fazendo um texto maior, né, que nem o que nós vimos antes, você pode usar mais parágrafos de argumentação. Se você estiver fazendo um texto menor, de 15 linhas, aí talvez você só faça mesmo um parágrafo ou 2, porque se você fizer mais parágrafos do que isso, cada um vai ter que ser bem curtinho, e aí não vai dar para argumentar tão bem, né? A defesa da tese tem que ser muito consistente. Se você só escrever 2 linhas, não está defendendo nada, né? E existem tipos diferentes de argumento que você pode usar. Você pode trazer, então, uma citação, que nem eu falei na outra aula, né? Trazer dados de especialistas que comprovem. Então, os especialistas dizem, segundo tal pessoa, de acordo com tal pessoa, conforme tal pesquisa. Tudo isso é citação, para mostrar que não é só você que pensa daquele jeito. Existem outras pessoas e são pessoas relevantes, elas são autoridade, elas são especialistas e podem falar sobre aquilo. Então, esse tipo de argumento chama argumento de voz de autoridade ou de citação. Vocês também podem, né, trazer os fatos, então resultado de pesquisa, que é um argumento de comprovação. Aí você vai trazer estatística, vai falar sobre números, vai falar sobre resultado de pesquisa. Isso é um argumento de comprovação.
Você também pode fazer um argumento comparando ou semelhanças ou diferenças. Então, vai comparar como é que, por exemplo, os animais são tratados aqui no Brasil e em outros países, ou como eles eram tratados antigamente e hoje. Então, você pode fazer essa comparação ou mostrar essas diferenças em relação a tempo, em relação a lugar, em relação a realidades, né? Vou comparar como é que era na ficção e na realidade. Então, falar sobre um filme e falar sobre como acontece de fato. Isso é muito interessante. Falar sobre coisas da ficção e comparar com a realidade. E vocês assistem muito filme, muita série, então vocês com certeza conseguiriam fazer isso. Falar de causa e consequência, né? É importante você falar sobre como é que um problema hoje se deu por ações do passado. Ou então, falar sobre como as ações de hoje vão gerar problemas no futuro. Então, essa relação de causa e consequência é muito legal de se fazer na argumentação. E exemplificação, né? Você dar exemplos na sua história como se fosse uma narrativa. Então, criar uma mini historinha para mostrar seu ponto de vista também é uma forma de argumentar. E por último, negar os argumentos contrários. Lembram lá na outra aula com a charge do menino falando que já sabia que o pai ia falar do Enem e ele já antecipou isso e já deu os argumentos contrários para isso? Vocês também podem fazer. Então já sabem o que é que o outro lado falaria e já desconstrói os argumentos deles. Então percebam, né? Tem várias formas diferentes de argumentar. Você não precisa usar todas, você pode escolher aquelas que você acha que consegue fazer melhor e aí usar no seu texto, tudo de forma a defender seu ponto de vista. Tem pontos de vista que é mais fácil defender de um jeito do que de outro, mas é importante que você saiba que existam todos esses, para que vocês não fiquem só no eu acho, porque sim, porque aí vocês não conseguem convencer ninguém. Então, para dar mais um exemplo de voz de autoridade, esse tipo de argumento que é tão eficiente, eu trouxe aqui um texto que fala sobre meios de comunicação e durante o texto vocês já vão perceber qual é o posicionamento do autor. E ele traz essa voz de autoridade. Ele fala assim: para os contrários aos meios de massa, o produto cultural perderia inevitavelmente a sua qualidade caso fosse veiculado por TV ou rádio. Uma sinfonia, por exemplo, não teria a mesma qualidade daquela executada em um concerto. Essa posição radical, como se vê, levou o estudioso italiano Umberto Eco a qualificar de apocalípticos os que criticam a priori os meios de comunicação, não os aceitando como culturais. Então percebam, né? Tá claro que o autor do texto não concorda com aqueles que são contrários aos meios de comunicação. Ele usa, né, a palavra radicais para falar sobre aqueles que acham que não, que a TV e o rádio não são um produto cultural porque eles tiram a qualidade original. E ele fala, nossa, essa posição é radical. E aí o que ele faz? Para reforçar a posição dele, ele traz o testemunho do estudioso, e ele coloca, né, a palavra estudioso, e o estudioso italiano Umberto Eco, que é um especialista na área. Então, não é só ele que considera essa posição de dizer que aquilo que aparece na TV e no rádio tem menos qualidade do que no ao vivo, né? Um concerto seria superior ao concerto televisionado, por exemplo. Então, ele vai trazer alguém para reforçar o argumento dele. E aí ele traz outro argumento, que é o argumento numérico, porque não dá para você discutir com números. Então ele quer falar sobre a popularização dos meios de comunicação de massa usando os números como fator. Ele fala: a partir de 1920, a repercussão do novo meio de comunicação de massas era notável. Uma demanda febril de aparelhos receptores assolou os Estados Unidos e a Inglaterra. Em 1921, o número de emissoras nos Estados Unidos era de 4, passando a 29 em 1922 e a 382 no início de 1923. A publicidade começava a veicular, o que tornava o novo meio bastante viável economicamente. Em 1927, havia 7 milhões de aparelhos somente nos Estados Unidos. Então ele traz ali um argumento histórico para mostrar a progressão dos números de aparelhos receptores. Então, isso significa que, né, se quase um século atrás já tinha crescido desse jeito,
Hoje, por exemplo, é incontestável que esses aparelhos estão acessíveis a todo mundo, o que significa que é impossível ignorar a importância deles. Não dá para discordar de números, né? Você pode até falar, eu não acho que as pessoas deveriam assistir tanta TV ou deveriam ouvir tanto rádio, mas você não pode ignorar que isso está presente na vida delas. É um argumento que você não pode discordar, você não pode falar, não, eu discordo que está crescendo, não dá. Então é um argumento muito bom para se usar, o argumento estatístico, né? Os dados numéricos. É importante que vocês estejam atentos que nem todo argumento é necessário de ser colocado, porque eles são muito batidos, eles são fato que ninguém discorda, eles são senso comum. E aí fica enchendo linha desnecessariamente, não contribui para sua argumentação. Dei um exemplo aqui, né, da tirinha, assunto encerrado, Charlie Brown. E não é nem preciso acrescentar que você é um idiota. Aí ele fala, se não era preciso, por que você acrescentou, né? Então, escolham bem o que é que vocês vão colocar no texto. Aquilo que não for necessário falar, não fale. Não fique cansando o seu leitor com coisas desnecessárias, porque senão ele para de prestar atenção naquelas que são realmente importantes. E a parte final do texto, né, que é a conclusão, que também causa muita dificuldade, porque é tão difícil encerrar um texto quanto começar. Vamos ver um pouquinho dela então. Ela aparece no último parágrafo e é a finalização da ideia. Então, você vai retomar os principais pontos que você apresentou na argumentação e retomar sua tese. Se você tiver colocado um título no seu texto, é interessante que você amarre a ideia do título com a ideia da conclusão. Então, fazer uma referência ao título é legal também. No exemplo que nós estávamos vendo do texto de meios de comunicação de massa, a conclusão dele é assim: a televisão é o mais poderoso meio de comunicação de massas do século XX, quanto aos elementos que veicula e tendo-se em vista o alvo coletivo virtual. Ela seria uma espécie de liquidificador cultural capaz de diluir cinema, teatro, música, literatura, tudo em um só espetáculo, fornecendo assim uma reforçada vitamina eletrônica para o público. Então percebam, né? Ele retoma a ideia de que a televisão como meio de comunicação de massa é muito importante e aí ele usa, né, o superlativo é o mais poderoso como se fosse uma verdade incontestável, como se fosse um fato. Então é uma interpretação dele, mas é dita com tanta segurança que parece que é uma verdade. E aí ele ainda usa outros elementos para comprovar isso, né? Ele fala tanto dos elementos que ela veicula, quanto o alvo coletivo virtual, então o alcance que ela tem. Aí ele ainda coloca uma expressão que aí ele usa uma linguagem conotativa, nessa vitamina eletrônica, e também ajuda no ponto de vista dele, né? Porque quem é que vai discordar que uma vitamina não faz bem? Então ele fala que ela é uma vitamina porque ela faz bem e porque ela mistura um monte de coisas. Então, de forma muito breve, ele amarra as ideias dele do texto e reforça o ponto de vista dele. Uma conclusão encerradinha, dá para perceber que a partir daí acaba, né, que não vai continuar, ele encerra a discussão. Um texto que na verdade foi bem curto e ainda assim serviu ao propósito. Lógico, né? Eu não peguei o texto completo, eu peguei só alguns elementos para trazer para vocês, mas deu para ter uma noção. Vamos ver um segundo exemplo, esse sim é bem mais polêmico e vou relembrar a vocês, eu falei na aula passada, vou falar aqui de novo, um texto de opinião, um artigo de opinião é isso, é uma opinião. Você pode discordar, eu posso discordar, eu particularmente vou discordar deste texto que nós vamos ver a seguir. Vocês têm a opinião de vocês, mas é sempre importante que mesmo quando vocês discordam, vocês conheçam o que os que pensam diferente de vocês usam como argumento. Principalmente se vocês quiserem debater com essas pessoas, porque conhecendo o discurso do outro, você entende os pontos de vista e sabe como rebater esses pontos de vista. Então é sempre importante conhecer os dois lados de um assunto polêmico. Então, esse artigo de opinião tem como tema cotas e o título é Cotas, o justo e o injusto.
E aí ela faz uma abertura que é bem genérica e só no segundo parágrafo que ela realmente entra no tema. Como eu disse para vocês, o artigo de opinião, se ele for mais longo, ele permite que você só apresente até o tema e a tese depois, né? Então ela faz uma introdução bem genérica. Ela fala assim: o medo do diferente causa conflitos por toda parte, em circunstâncias as mais variadas. Alguns são embates espantosos, outros são mal-entendidos sutis, mas em tudo existe sofrimento, maldade explícita ou silenciosa, mágoa, frustração e injustiça. Então ela está falando sobre sentimentos de uma forma geral, né? Aí agora ela vai contextualizar e entrar no assunto. Ela fala assim: cresci numa cidadezinha onde as pessoas, as famílias sobretudo, se dividiam entre católicos e protestantes. Muita dor nasceu disso. Casamentos foram proibidos, convívios prejudicados, vidas podadas. Hoje essa diferença nem entra em cogitação quando se formam pares amorosos ou círculos de amigos. Então, pausa aqui, ela fala sobre algo que ela vai usar como referência, né? Um tipo de divisão que a sociedade fazia antes, relacionada com a religião, que hoje já não se entra mais em pauta. Agora ela vai entrar na parte em questão que ela quer abordar. Mas, como o mundo anda em círculos ou elipses, nesse momento, nesse nosso país, muito se fala em uma questão que estimula tristemente a diferença racial e social, as cotas de ingresso em universidades para estudantes negros e ou saídos de escolas públicas. O tema libera muita verborragia populista e burra, produz frustração e hostilidade, instiga o preconceito racial e social. Todas as bondades dirigidas aos integrantes de alguma minoria, seja de gênero, raça ou condição social, realçam o fato de que eles estão em desvantagem, precisam desse destaque especial porque, devido a algum fator que possa ser de raça, gênero, escolaridade ou outros, não estão no desejado patamar de autonomia e valorização. Que pena! Então, percebam, né? Ela usa uma comparação, como se fossem coisas iguais, para falar sobre diferenças. Aí ela já deixa clara a tese dela, ela está criticando, ela acha que não favorece fazer uma distinção ao falar sobre cotas. E ela usa termos muito incisivos para falar disso, né? Ela chama o debate sobre isso de verborragia populista e burra, que são termos muito fortes. Você normalmente não usaria isso em uma dissertação escolar, mas você pode em um artigo de opinião. Ela fala sobre bondades, entre aspas, e aí dá para entender que partem do governo, né, de quem propõe essas medidas. E ela vai deixar claro que para ela tudo isso reforça aspectos negativos. Ela termina ali com que pena, que também é uma forma muito pessoal de você terminar um argumento, né? Você não usaria isso em uma dissertação, mas no artigo de opinião que é mais pessoal você pode. Lembrando que vocês podem discordar de tudo isso, eu particularmente discordo, tá? Então, é conhecer a opinião dos outros. Aí ela continua a argumentação dela. Eu suprimi um pedaço grande da argumentação dela, porque o artigo de opinião era bastante grande e esse vídeo já tem 18 minutos até esse ponto, então se vocês quiserem, o nome da articulista é Lia Luft, vocês podem procurar pelo título Cotas, o Justo e o Injusto e pegar o texto na íntegra. Mas continua a argumentação dela, ela fala assim: nas universidades, inicia-se a batalha pelas cotas. Alunos que se saíram bem no vestibular, só quem já teve filhos e netos nessa situação conhece o sacrifício, a disciplina, o estudo e os gastos implicados nisso, são rejeitados em troca de quem se saiu menos bem, mas é de origem africana ou vem de escola pública. E os outros? Os pobres brancos, os remediados de origem portuguesa, italiana, polonesa, alemã ou o que for, cujos pais lutaram duramente para lhes dar casa, saúde e educação? A ideia das cotas reforça dois conceitos nefastos: o de que os negros são menos capazes e por isso precisam desse empurrão, e o de que a escola pública é péssima e não tem salvação. É uma ideia esquisita, mal pensada e mal executada. Teremos agora famílias brancas e pobres para as quais perderá o sentido lutar para que seus filhos tenham boa escolaridade e consigam entrar numa universidade, porque o lugar deles será concedido a outro. Mais uma vez, relega-se o estudo a qualquer coisa de menor importância. Então, o que ela traz nesses dois parágrafos? Né? Uma comparação entre o esforço de todos, falando sobre por que o esforço de um não será tão considerado quanto de outro,
e depois ela fala sobre os conceitos que as cotas reforçam. Então, ela traz o fato de que isso faz parecer que negros são menos capazes e por isso precisam de um empurrão. E ela fala sobre a escola pública. Então, ela traz 2 aspectos para debate. Nos parágrafos que eu suprimi, ela também reforça um pouco essa questão da educação. Então, a argumentação dela, percebam, ela faz essa argumentação com um tom de verdade, como se fosse um fato incontestável, que não existe nem questionamento, é assim. Isso é um artigo de opinião, você colocar suas ideias com muita firmeza para passar segurança, para convencer o outro. Se funciona ou não, vai depender do quanto mais você já leu, do que você pensa pessoalmente. Então, você pode construir um texto dialogando com esse, inclusive, né, e rebatendo esse tipo de argumento, ou você pode concordar com esse. Então, o artigo de opinião permite isso, né, esse debate. E aí ela encerra falando: lamento essa atrapalhada que prejudica a todos, os que são oficialmente considerados menos capacitados e por isso recebem o pirulito do favorecimento, e os que ficam chupando o dedo da frustração, não importando os anos de estudo, a batalha dos pais e seu mérito pessoal. Meus pêsames, mais uma vez, à educação brasileira. Então, ela retoma as ideias centrais, né? Percebam que ela fala sobre os 2 grupos, o grupo que é favorecido e o grupo que não é. Aliás, vamos retomar essa frase. O grupo que recebe as cotas e o grupo que não participa das cotas. E ela encerra falando de novo sobre a educação brasileira, né? E ela faz parecer que a educação brasileira é a culpada e fala sobre mérito pessoal, traz essas questões. Então, ela encerra o texto dela retomando todos os aspectos importantes. Por isso, é uma boa conclusão, uma conclusão que amarra direitinho o texto. Então, o que nós vimos foram alguns exemplos de como usar a argumentação, de como construir o seu texto seguindo aquela estrutura que eu passei, que eu disse, né? Ela é para ajudar. Se fosse um texto dissertativo argumentativo que nem o Enem pede, ela precisaria ser seguida exatamente daquele jeito, mas num artigo de opinião você tem mais liberdade, então você pode fugir um pouquinho daquilo. Aquilo é para orientar, para ajudar, para que aquela pessoa que fale não sei nem como começar, tenha uma ideia de como começar. Então, foram alguns exemplos, se vocês quiserem eu posso trazer outros exemplos de outros temas polêmicos, mas eu acho que já deu para ter uma ideia, então eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida postem nos comentários.